Certinho. Eu acredito que já estamos online. Muito obrigada novamente, Lília, por aceitar o convite, para a gente seguir nessa temporada do Novas Conversas, falando sobre empreendedorismo e também, como tem muita gente querendo montar um negócio, sem saber como que eu vou começar, né? Eu achei legal, falei assim, não, vou fazer uma série, chamando o pessoal da IGV Minas, que são todos especialistas em alguma área, para dar uma clareada, né? Porque assim, geralmente muita gente, quem acompanha o canal é simples, está começando agora, e às vezes não tem aquele conhecimento mais aprofundado, porque também não tem tempo, eu estou trabalhando, estou juntando dinheiro para montar uma empresa, né? Então, Lília, bem-vinda, estamos aqui em Minas esperando a chuva, você em São Paulo, capital. Esperando Se uma você chuva quiser aqui também. se apresentar, fique à vontade e vamos que vamos sobre a importância da gestão, de uma gestão contábil para empreendedores. É importantíssimo. Vamos ver se a gente consegue levar essa informação para mais pessoas de forma simples, né, para que muitos consigam compreender que realmente é muito importante a contabilidade, estar acompanhando o profissional de contabilidade, estar acompanhando o empresário, o empreendedor em sua jornada. Então, me apresentando, eu agradeço mais uma vez o convite, Carol, de poder estar aqui, levar essas informações para as pessoas, de trocar essa ideia aqui com você e com quem está assistindo também. Meu nome é Lilian Ari, eu sou sócia fundadora da LLG Consultoria. Nós prestamos serviços de consultoria contábil e tributária, e a nossa missão é levar as empresas a crescerem de forma sustentável, utilizando a contabilidade como ferramenta de gestão. Então, essa é a nossa missão, essa é a missão da nossa empresa. Contar só um pouquinho da trajetória. Então, eu trabalhei no corporativo até alguns anos atrás, e aí resolvi trabalhar por conta. E nessa trajetória eu conheci empresas, principalmente as empresas estrangeiras, que elas utilizavam a contabilidade como ferramenta de gestão. E a gente vê uma diferença de cultura muito grande entre essas empresas de fora, principalmente, e a cultura do empreendedor brasileiro. Então, a gente ainda vê muito, hoje ficou um pouco mais difícil isso por conta de tecnologia, o governo amarrando cada vez mais as informações, mas até um tempo atrás era muito comum a gente ver, né, assim, essa informação é para o contador, essa daqui não, essa daqui fica guardadinha para mim. Então, isso hoje fica cada vez mais difícil. Então, assim, existe toda uma tecnologia, a Receita Federal e os demais órgãos estão informatizando cada vez mais todas as operações. Muita coisa a gente vê que já está naquele GovBR, né, para você resolver. Questão da taxa GRU, né, que antes era uma dificuldade, né, Lília? Você tinha que pegar a taxa, entrar, imprimir ela, depois ir no banco pagar, e era só em um banco, né, que fazia esse pagamento. E agora você tem essa possibilidade no aplicativo gov.br, igualzinho você está falando, a otimização para auxiliar. A tecnologia, ela veio para ficar. Inclusive, a gente também orienta que a tecnologia seja aliada do empreendedor também, em muitas áreas das operações da empresa. Então, se a gente começar lá do comecinho, você vai fazer as perguntas, eu posso ir falando? Então, como você já tocou nessa questão da tecnologia, né, a gente começou com a Lorena falando sobre a importância dos acordos, né? Então, não tem como você montar uma empresa ou pensar em planejar seu plano de negócio de uma empresa sem uma assessoria jurídica e sem a contábil. Não. Lília, e o impressionante, o que eu percebi agora? A gente que mexe com música, com teatro, com cinema, eu vou falar das artes em si, foi até engraçado, né? Deu um insight aqui agora. Os editais agora são obrigatórios, alguns, né? Antes não eram, agora parece que todos, dependendo, principalmente municipais, você tem que ter um contador e tem que ter um jurídico também. Só que esse contador tem que ter especialização, por exemplo, na questão da música, ele já tem que ter trabalhado, ter desenvolvido e aprovado algum projeto. Tanto que está difícil, né? A falta de conhecimento, às vezes as pessoas desistem. Você tocou num ponto, Lília, que eu achei bacana. Antigamente era assim, tudo que eu vou fazer, eu vou atrás de um despachante. Qual que é a diferença do despachante para o contador, se realmente tem, ou se o contador também é um despachante?
O contador, ele ficou com a fama de despachante por conta de muitas questões. Por que ele ficou com essa fama? Ficou com essa fama porque de uns anos para cá, muitos, para se enquadrar no mercado, ou poder reduzir o valor dos seus honorários, ou porque não tem um relacionamento próximo com o cliente, então ficava inviável, não tinha condições de fazer uma contabilidade de qualidade, ou não tinha mesmo condições de fazer contabilidade em si, pegava as informações fiscais, gerava guia de imposto e entregava isso para o cliente. E mais nada. Então, assim, o que o pessoal comenta hoje, assim, mas o contador é só um despachante de guia. Então, é nesse sentido. Então, é só para pegar ali o movimento, calcula o imposto e envia para o cliente. Então, não é essa a nossa proposta. Tá? Assim, a nossa proposta é acompanhar a gestão. Né? E como eu comentei no início, de usar a contabilidade como ferramenta de gestão, essa parte que a gente fala que é a fiscal, de cálculo de imposto, ela está inserida na contabilidade. Ela é um pedacinho do processo. Ela não é tudo. São etapas, né, Lília? São etapas que não podem ficar de fora. Deixa eu ver aqui. Só para complementar a diferença, pode complementar? Pode, enquanto eu verifico a pergunta aqui, pode sim. E o contador, o que ele faz? A contabilidade, a definição dela é o controle, o registro, a análise de tudo que acontece dentro da empresa, dos fatos patrimoniais, de tudo que acontece na empresa. Então, tudo que acontece existem registros próprios que são feitos. Desses registros próprios existem alguns relatórios, que muita gente já ouviu falar, de balanço, de DRE. E esses são os relatórios que são produzidos pelo contador. Lá dentro vão ter também as informações fiscais, ali dentro também vão ter informados os cálculos de impostos. Está tudo ali dentro. Então, essa é a grande diferença. O contador, ele faz esses registros de acordo com normas técnicas, normas contábeis, para gerar esses relatórios. Então, se tem uma diferença desses termos, né? A diferença principal é essa. Ô, Lília, seguindo essa linha, são muitas perguntas, mas eu dei uma selecionada aqui de acordo com as outras lives do Novas Conversas, assim, que foi focando, acabou virando para ela. Eu vou abrir meu primeiro negócio, negócio e empresa é a mesma coisa, gente, calma. Eu preciso de um contador para me auxiliar? Tem duas... E por quê? Tem algumas respostas para essa. Tem o sim, e tem o não, e tem o... Não é bem o meio termo, mas vou explicar por partes. Então, vamos lá. Hoje a gente conhece, é muito comum a figura do MEI. Né? A sigla MEI, é microempreendedor individual. Por que ele foi criado? Ele foi criado para tirar da informalidade pessoas que geralmente trabalham na informalidade. Manicure, cabeleireiro, o rapaz que vende milho cozido na esquina, que vende pamonha. Então, assim, essas pessoas, que acontece? Quando tinha uma necessidade de ter algum benefício previdenciário, então, assim, uma mulher precisava de um auxílio maternidade, nunca contribuiu, não tem acesso. Né? Então, o rapaz ali do milho verde, ele tá lá cortando e pá, sofre um acidente, corta a mão, fica impossibilitado de trabalhar. Então, ele não tinha acesso, por exemplo, a um auxílio-doença, porque nunca teve contribuição. Então, o MEI, ele foi criado para que essas pessoas tivessem uma formalização e principalmente acesso a esses benefícios previdenciários. Isso é uma questão. O outro ponto do MEI foi criado com uma lista de atividades e todos os anos, geralmente, é feita uma revisão pelo governo e algumas atividades são retiradas dessa lista. Então, tem que ficar muito atento a isso. Então, assim, o principal objetivo do MEI é atender essas profissões, essas atividades que geralmente as pessoas trabalham sem nenhuma formalização. A outra questão,
MEI precisa ter contador? Não, o MEI ele não é obrigado a ter um contador, porém é recomendável. Então, existe também um formulário da Receita Federal, e mesmo que seja fora da Receita, que o MEI ele tem algum tipo de controle do quanto ele fatura, porque existe um limite de faturamento. Sim, né? Tem uma tabela, né? E aí, o que acontece? Se ele tem uma visão empreendedora de crescer, a probabilidade maior é o quê? Quando chegar num X ponto, ele vai se transformar no empresário microempresa. Essa empresa ela vai crescer. Quando ela crescer, que ela sair da situação de microempreendedor individual, do MEI, ele obrigatoriamente tem que ter o contador, porque o contador vai ser o responsável por transmitir o que a gente fala de conformidades ou obrigações acessórias para o governo. Ele fica vinculado ao CRC do contador. Por que é recomendado que o MEI tenha o acompanhamento de um profissional da contabilidade? Justamente para auxiliar e já dar essas orientações sobre gestão empresarial. Então, assim, auxiliar o microempreendedor direcionar numa formação de preço, num controle de estoque, num controle de caixa, né, já acompanhar os relatórios dele, um DRE, verificar como é que está a situação da empresa, onde que ele está acertando, o que ele pode mudar, o que ele pode melhorar. Verificar essas questões, se ele está emitindo nota fiscal corretamente, se está deixando de emitir. Então, assim, o MEI, ele realmente não é obrigado a ter contador, porém, é recomendável que tenha, porque já vai existir um CNPJ e quando ele deixar de ser MEI, ele já vem com esse histórico, né, de uma empresa em atividade. Bom você tocar nessa que você estava falando aí, acabou que eu lembrei de duas aqui. Você explicar o que é o DRE, e hoje não, a gente está terminando 2023, né? Para 2024, o valor para essa mudança da tabela já alterou ou ainda vai alterar? Ou só para dar um exemplo, hoje, em 2023, qual que era o valor dessa mudança do MEI? Para já ter obrigatoriedade de declarar imposto sobre o valor da empresa. O MEI, ele tem um limite de faturamento de R$81 mil no ano, mas para quem trabalhou o ano cheio, tá? Então, assim, de janeiro a dezembro. Aí o MEI, ele abriu a empresa dele no mês de maio. Então, a gente faz um proporcional. Você pega 81 mil, divide por 12 e multiplica por 7. 7 meses que ele vai trabalhar durante o ano. Aí você vai encontrar o valor do limite, que aí já não vai ser mais 81 mil. Ele é proporcional. O que equivale, em média, a R$6.750 no mês. Existe um projeto em andamento para alterar esse valor, para subir esse valor do MEI. Mas ainda não tem nada definido. Por enquanto, ainda são os 81 mil. E o MEI, ele paga uma taxa fixa mensal, de acordo se ele é comércio, serviço, indústria. Isso é o MEI. Quando ele entra, ele sai da CLT e entra PJ também, né? Ele tem um valor, né? Eu pulei fora dessa parte do PJ por enquanto. É bom. Tem isso. O que é o DRE? Numa forma simples, assim, para... DRE é a sigla para demonstração de resultado do exercício. Então, o que a gente vê ali? Ele tem uma estrutura, ele vai partir de quanto houve de faturamento num período da empresa. Então, se ele faturou, então a gente geralmente contabiliza por regime de competência. Existem algumas atividades que a gente pode fazer o registro por regime de caixa, mas o habitual e o que eu entendo que é o mais correto, é você registrar por regime de competência. O que é isso? Você faturou, você foi lá e tirou a nota esse mês de X, vamos supor 10 mil, mas você vendeu para o seu cliente parcelado. Você vendeu que você vai receber em 5 vezes, 5 de 2 mil. A partir de 30 mais 30, mais 30, mais 30, a partir de 30 dias. Mas você faturou esse mês. Você considera o seu faturamento hoje. Gente, tá caindo uma chuvinha linda, maravilhosa aqui em Minas agora. Isso é chuva? Isso é chuva. O a CNPJ... chuva tá fazendo parte, né? Tá assim. Tá.
ele parte do faturamento e ele é registrado quando ele de fato aconteceu. Então, assim, eu registro 10 mil no mês que eu faturei os 10 mil. E assim as despesas também. Então, lá na última linha, vai ter lá o resultado do exercício. Se ele for positivo, eu tive lucro. Se ele for negativo, eu tive prejuízo. É isso que ele me mostra. Mas eu posso ter lucro ali embaixo, na última linha, e de repente eu estou recebendo parcelado e ali no meu fluxo de caixa ele vai dar um tchutchu, ele pode dar um caixa negativo. Se eu não calcular corretamente o quanto que eu posso fornecer de prazo de faturamento para o meu cliente, vamos supor, eu faturei para o meu cliente em 5 vezes e pago para o meu fornecedor à vista, eu estou tendo um descompasso. Então, é isso que a gente orienta. Por isso que é importante ter esse acompanhamento de um profissional. Mas isso de forma bem simplificada mesmo. Assim, porque assim, uma pergunta vai linkando na outra, né? Aí vai assim, meu Deus, Lília, essa pergunta ela não estava aqui, mas é porque eu estou acompanhando alguns casos sobre isso. CNPJ, por exemplo, eu vou abrir minha empresa, às vezes eu posso contar com um contador, né, para auxiliar, porque são muitos formulários. Todo mundo sabe que no Brasil é muito difícil abrir uma empresa que demora, né? E para fechar a empresa, a gente até comentou um pouco na live com a Lorena, falando algumas coisas, só que a gente não aprofundou. Para fechar, o CNPJ está vinculado ao meu CPF. Eu fechei a empresa, passou o tempo. Eu tenho um prazo para dar baixa nesse CNPJ? Não. Fica caro para fazer isso? Tem multa? Só é porque eu lembrei que alguém me perguntou isso uma vez lá na da Lorena. Tem algumas questões que têm que ser levadas em conta. Então, uma coisa que é ponto, assim, não existe receita de bolo ou qualquer coisa assim. Existem algumas questões que a gente leva em conta, mas a gente tem que analisar cada caso. Então, assim, cada caso é um caso. Mas, em linhas gerais, a gente tem que ver se essa empresa tem dívidas com o governo ou não. Receita Federal, você pode encerrar com dívida? Pode, mas essa dívida que você tem com a Receita Federal, ela vai ser transferida para o CPF do sócio. Então tem todo um cenário que a gente tem que analisar. Prazo para encerrar uma empresa? Não tem, você pode ficar com a empresa parada, inativa, fechada, sem nada lá por muito tempo. Porém, o que acontece? Mesmo que você tenha uma empresa inativa, quando a gente fala de empresa inativa, ela não pode ter absolutamente nenhuma movimentação financeira ou patrimonial. Então, por exemplo, ainda tem um saldo de banco lá e vem uma taxa anual de qualquer coisa da empresa e, tipo, a pessoa vai lá e paga com o dinheiro da empresa. Uma vez no ano, usou lá a conta do banco, da empresa e pagou aquela taxa. Ele já teve uma movimentação financeira. Eu já não posso mais considerar essa empresa inativa. Bacana. Mesmo que a gente tenha uma empresa inativa, existem obrigações acessórias que você tem que enviar para o governo anualmente para que essa empresa se mantenha regular. E todas elas têm prazo de entrega. Então, se esses prazos não são cumpridos, aí sim existem multas. Então, assim, em linhas gerais é isso. Não sei se ficou claro, mas em linhas gerais o que acontece é isso. Então, assim, se você não tem interesse em manter uma empresa aberta, é melhor mesmo que ela seja encerrada. E aí entra quem? Também. Entra a gente também. Aí já estamos indo para o lado fiscal, né? Aí não é o lado contábil, não é contabilidade propriamente mais dita. delicado, né? Bom, aí agora, aquela pergunta mesmo que foi toda a ideia desse bate-papo nosso. Então, assim, foi mais que dito, tudo que é importante ter, né? Porque ou você administra a sua empresa, ou você contrata, ou você vende, né? Ou você cuida da limpeza, porque uma empresa, mesmo que ela seja, por enquanto, só no seu quarto, e você vai fazer entrega, é uma empresa. Então não adianta só você ter o plano de negócio, ou então, tem muitos jovens juntando dinheiro para abrir uma empresa, né? Ou uma startup, né? Que é o comecinho de tudo. Deixa de sair, deixa de comprar roupa, deixa de viajar, né? Beleza. Só que ele está juntando dinheiro, só que ele não está preparado para essas partes burocráticas, que infelizmente não tem como.
né? É aí que você vê. Então, jurídico e contábil são como se diz, dois parceiros que você não vai poder ficar sem. Uma hora você vai precisar. Quando a Lília tocou nessa questão do valor, né, de que você acumulou durante o ano, né, do que você vendeu, né, seja lá do seu lucro, tem essa tabela, né, que você tem imposto de renda. Por isso que agora, às vezes, quando aumenta, outra coisa, né, Lília? Às vezes o MEI esquece do imposto de renda, né, e acaba dando uma dor de cabeça muito grande, que infelizmente, eu vi algumas associações esquecerem dessa parte por falta de uma assessoria contábil. Porque o imposto de renda, infelizmente, o leão morde. É por isso que é o leão, né? É um leão tem que ficar complicado. atento para você ficar de forma regular. Assim, você abriu um CNPJ, existem responsabilidades. E é A o que palavra a gente certa. E é o que a gente costuma falar, assim, existem regras. Então, assim, quando você entra, abre o CNPJ, é importante conhecer as regras do mercado e segui-las. Né? Então, assim, vão existir responsabilidades fiscais, tributárias, contábeis, trabalhistas, de toda a ordem. Então, assim, é importante que se tenha uma formação, que tenha informação, né, que as pessoas se informem de como funciona uma empresa, e a gente está aqui para isso. Então, assim, levar essa informação para as pessoas de que é importante ter um profissional acompanhando junto. E não é tão um bicho de sete cabeças assim você conseguir um profissional, né, Lília? Lógico que você tem que verificar, às vezes pedir uma informação ou outra. O que a gente conversa muito sobre a questão dessa parceria com a GV Minas, por quê? Você está começando agora, você é empreendedor, quer voltar ou está com dúvidas, a gente tem as reuniões onde tem especialistas igual a mim, com expertise absurda, com competência, habilidades, assim, você não tem noção. Outros profissionais também, não só do Brasil, como do exterior, e você pode participar dessas reuniões sem custo nenhum. Isso é o NetWave, né? A gente já falou sobre o NetWave, sobre o networking aqui. E, Olília, você tem algum case, assim, para mostrar a importância que foi de ter um profissional contábil lá para dar aquele socorro que leva para contar, assim, para a gente finalizar em grande estilo? Porque foi muito bom. Acabou surgindo um monte de perguntas aqui que eu fui linkando sobre o assunto que às vezes passa despercebidos, né? Eu já Pode atendi estar. uma empresa que ela tinha uma quantidade razoável de funcionários e, assim, ela não engrenava. Assim, os sócios ficavam lá trabalhando, trabalhando, e por que que o dinheiro não vem? Por que que o dinheiro não vem? Eu vou contar o case, e aí eu vou contar por que que também a gente descobriu essas coisas. Perfeito. E aí, a empresa era uma indústria. E aí, olhando os números do balancete, eu sentei com as sócias, eram 3 sócias, e aí eu lembro que eu apresentei, assim, a minha visão olhando os números. Então, assim, uma das analogias que a gente pode fazer com a profissão do contador é que ele é o médico da empresa. Essa é uma das analogias que são feitas com a contabilidade, com o contador, ele é o médico da empresa. E aí eu vou explicar por quê. Então, a gente olhou o balancete, então ali eu consigo enxergar a empresa como um todo. Então, ali eu consigo ver grau de endividamento, se ele usa muito dinheiro dos fornecedores para financiar o estoque dele, se ele tem capital de giro suficiente para bancar as despesas correntes dos próximos meses. Aí eu vou entrar na questão também do capital social, e aqui já dá quase uma outra live. Outro bate-papo, certo, sim, senhora. E aí a gente fez essa análise, e aí a gente chegou na parte dos custos com o pessoal. Então, o que a gente viu? Que praticamente o que a empresa estava demandando de custos com despesas de folha de pagamento, praticamente empatava com o faturamento da empresa. Então, o que a gente observou? Eu comecei a fazer algumas perguntas olhando aqueles números, o que me chamava a atenção? É uma empresa que é indústria, ela trabalha e o faturamento dela é quanto mais ela produz, mais ela fatura. Então, eu perguntei como que era ali dentro a rotina de trabalho, né? Como que era a disciplina ali dentro, como que funcionava ali dentro da empresa.
porque aquilo me chamou a atenção. Tá? Aqueles números estavam muito estranhos. Então, assim, aquele faturamento mal pagava a folha de pagamento. Então, assim, e além de folha de pagamento, tinha toda sorte de outras despesas que a empresa tinha que bancar. Matéria-prima, prestadores de serviço, assistência médica, empresas para ter os laudos, porque ela era auditada, e etc, etc, etc. Aquilo me chamou muito a atenção. Nem tanto as outras despesas, mas a folha de pagamento me chamou a atenção. Então, a gente viu que tinha um problema de liderança interno. Então, assim, o pessoal trabalhava quando queria. Entendi. Entendeu? Então, assim, isso tudo a gente conseguiu enxergar analisando um balancete. E aí que vem a grande questão também. Por que a contabilidade é uma ferramenta de gestão? Nesse ponto. Então, a gente vê se tem problema de processos internos. Qual é o problema? Nesse caso específico, então, a gente viu que tinha também a rotatividade nem era tão grande nessa empresa de funcionários, mas realmente, assim, não tinha uma produção suficiente para comportar aquele faturamento, não era suficiente para comportar a folha de pagamento. Tava então saindo tinha um mais problema, então a empresa estava dando prejuízo. Então, e aí por quê? Porque era uma empresa que era indústria, ela precisava ter uma produção adequada e por conta de processos internos, de uma deficiência na parte de liderança, com a linha de produção, a produção nunca era contento. Então, assim, a gente consegue perceber tudo isso. Então, assim, aí já vem, consequentemente, uma falta de gestão financeira, de caixa. A empresa começou a se endividar muito. Então, assim, tudo isso a gente consegue fazer análise e você consegue dar um direcionamento. Olha, então, tem que mudar a parte dos processos internos e tem que ser conversar com o pessoal, quem que está ali direto com o pessoal do chão de fábrica, porque se não tiver produção, não tem salário. Né? Mais ou menos assim, de conscientização, um trabalho de educação, nesse sentido. Então, precisava ter esse então, assim, esse é um dos cases. Foi, assim, o mais emblemático, para poder virar o jogo. Então, tudo isso a gente consegue ver dentro desses números. Mas por que eu consegui ver esses números? A empresa tinha tudo documentado. Então, assim, eu tinha acesso a todas essas informações. Então, por incrível que pareça. E isso é uma coisa que a gente procura exigir dos clientes que estão com a gente. A gente precisa ter acesso às informações. Né? E a gente precisa que tudo esteja documentado. Para quê? Para classificar de forma correta. O que é uma despesa, o que é um custo, o que é um imobilizado, o que é um investimento, o que é uma aplicação. Tem toda uma estrutura, tem todo um regramento que a gente precisa seguir para fazer esses registros. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter o que a gente fala sempre de parceria. Então, a gente precisa estabelecer essa relação de parceria com o empresário, que é uma outra coisa que a gente fala, que a gente tem aqui interno também. Se o cliente vai bem, eu vou bem também. Então, assim, o que eu mais quero é o sucesso dos meus clientes. Eu quero que todos prosperem, que todos faturem, que todos lucrem, enfim, né, que cresçam bastante. Então, assim, eu defendo fervorosamente o empreendedorismo, que todos sejam capazes de multiplicar seus negócios, e é assim que a gente evolui, prospera e gera abundância. E por isso, então, assim, a gente consegue enxergar isso tudo quando a gente tem esse entrelaçamento de informações, quando a gente tem essa relação de parceria entre o empresário, o empreendedor e a contabilidade. Então, a gente precisa acessar os extratos bancários, né? A gente precisa ter as informações do financeiro, a gente precisa ter todas essas informações. Toda decisão tomada pelos sócios, pelos donos da empresa, pelos gestores, elas serão inevitavelmente refletidas em números. Então, ele tomou uma decisão ali, olha, aumentou a demanda, é fim de ano, a gente vai contratar mais 5 pessoas para o fim de ano. Mas essa demanda, ela comporta, de fato, mais 5 salários, e não só os 5 salários, todos os custos que vêm atrelado a ele. Os encargos, então, né? Você entendeu? Então, assim, vai subir o faturamento? Vai. Mas esse faturamento sazonal, ele vai subir de forma que ele vai comportar essa folha de pagamento?
Então, opa, então você já faz uma reflexão. Então, muitas vezes a gente consegue fazer um trabalho preventivo nesse sentido. Então, Nossa, assim, já aconteceu, gente, olha, eu vou abrir uma empresa porque eu tô com uma ideia, vai bombar. Não, não é assim, vai bombar. Você validou o produto? Porque para mim é ótimo abrir uma empresa, é tipo, é mais um honorário que eu terei. Mas assim, você validou o produto no mercado? Tem demanda? O sócio, ele vai conseguir, por exemplo, até que a empresa não existe resultados imediatos. Você abriu a empresa e pá, ela vai bombar. Pode até acontecer, mas é muito difícil. Então, assim, para ter um resultado efetivo, é passo a passo. Né? Então, assim, você tem que ter uma certa cautela, porque essas coisas são muito sérias. Junto com o novo CNPJ, vem mais um monte de responsabilidade, como a gente comentou. Então, assim, ainda. então, assim, é importante você também trabalhar com tudo formalizado, para você ter acesso a juros menores. Nossa, a chuva tá judiando aí. Tá, como diz o pessoal do Axé, a Santa tá brava. Santa Bárbara Ai, tá muito ai. nervosa. Não, aqui São Pedro tá chegando, mas ainda não chegou. Só tá Ele escurecendo o chegou, céu. acho que ele chegou porque hoje tinha um show na cidade. Ele falou assim: vai acabar com esse show, velho. Oh, Ô, meu Lília, Deus. mas você acabou de tocar no assunto, a gente até comentou com a live com o Theo. Aliás, são duas partes, tá, gente? Tá lá já. Ou tá no meu canal aqui, ou tá no canal da Dom. De acordo com esse levantamento das pesquisas, as empresas que se fecham no Brasil, pequenas empresas, assim, com 2 anos de vida, por isso. Né? E você, olha só, está crescendo, está crescendo. Não adianta você crescer se você não estiver organizado, saber onde você está indo, você está gastando. Né? E a questão das atuações, por exemplo, a gente falou antes do bate-papo, quais são as áreas de atuação do contador dentro de uma empresa? Até agora você me falou 5. Tem um monte. Tem Só muitas. as É, básicas. o que eu gosto Tá de bravo. orientar, o que a gente preza é por isso, entendeu? Eu sou, como eu falei, totalmente a favor de empreendedorismo, mas que as coisas sejam feitas De mais pé no organização. chão, sabe, assim, de forma mais estruturada. Por isso que essa é a nossa missão. Então, assim, muita gente não dá muita importância, por exemplo, para o capital social. O que é o capital social? É o capital, o dinheiro investido do sócio. Ele vai tirar do bolso dele para iniciar um novo CNPJ. Então, com aquele dinheiro, ele vai iniciar uma nova empresa. Mas esse dinheiro, ele precisa ser suficiente, principalmente os primeiros meses, até que a empresa consiga se bancar sozinha. Pera aí, rapidinho, deixa eu ver se o negócio aqui. Eu até ia falar para você continuar falando sobre isso, porque, né, esse agora foi fortão. Lilia, Tudo certo pra aí? gente. Tá, é porque tem um equipamento da minha mãe ali, só o bebê que tá aqui, né, que ele morre de medo de chuva. Tadinho. Ô, Lilia, você falou do capital social. Tem um outro capital também que as empresas às vezes, não é que elas esquecem, é porque, igual você falou, um pouco mais atrás, às vezes a questão da preparação, da valorização, o capital humano também, né, ele acaba entrando nessa parte do capital Também. social. Olha, eu já estou assim com uma base de mais uns 2 bate-papos. Só Eu convidar, a gente acredito, combina e eu vamos lá. acredito que a gente conseguiu esclarecer de uma forma bem simples, que a ideia do Novas Conversas era trazer essas informações, mas sem tantos termos técnicos, porque senão fica muito difícil, né? Ainda mais para muito empreendedor. Não é todo mundo que tem acesso a fazer os cursos, mesmo que tem tantos cursos online, né, gratuitos, tantos Sebrae, Senac. Não estou fazendo jabá, não, tá, gente? Tem
em infoprodutos também, mas assim, deu um aparato bacana para saber, olha, não é frescura, é uma necessidade que você precisa ter. Agora falta eu arrumar não, jurídico eu já até. Porque se você está pensando, você está juntando seu dinheiro, você quer se tornar um microempreendedor ou você quer entrar de sócio numa startup, tem esses quesitos que a gente conversou aqui agora. E a Lília trouxe, inclusive, um exemplo de uma empresa que já estava no mercado, já estava estruturada, né, Lília, com funcionários, e o que foi, às vezes, assim, uma falta de cuidado nessa área do financeiro. Né? Porque a vida da empresa não é só a marca bacana, seu produto bacana, você está no mercado. O financeiro dela. Porque se você não tiver cliente, né, não adianta. Se você não saber o que está entrando, o que está gastando, você não tem um retorno. Por isso que tantas empresas terminam em menos de 2 anos, porque falta o controle do fluxo de caixa, que a gente falou antes, e a que a Líria acabou de falar agora. Né? Você tem que ter essa informação tudo no preto e branco, né? A gente igual falava antigamente, preto do branco, no papel, não importa. Se você, igual o balancete eu acho que é muito raro algumas pessoas né, fazerem hoje, que está tão modernizado, né? Mas um balancete conseguir salvar uma empresa. É a pergunta que eu ia te fazer. A empresa reestruturou? Ela ainda ficou mais um tempo no mercado, Vermelho. mas elas resolveram encerrar a atividade porque viram que não tinham o perfil de liderança necessário. Aí falaram, não, então antes que fique pior, a gente já entendeu, a gente não tem condições de tocar porque a gente não tem liderança. A gente reconhece essa nossa falha e aí elas resolveram por bem encerrar a atividade. Mas podia ter contratado, gente, mas né, igual você falou, tem também questão de pensar ali, pode ter se levado em conta a questão do capital social, né, do sócio, eram sócios. Não, mas já Nada a tinha, ver? não, Foi já porque... tinha mais de 15 anos no mercado, não, já tinha um não. bom tempo. Não. Não, aí falaram, não, chega, paramos por aqui, O estresse mas foi bom. é por conta disso mesmo. Então, assim, às vezes chega assim num limite que para as pessoas fica assim, estressante, desgastante no nível de não dá mais. Nesse ponto, a inteligência emocional acaba transparecendo ali, né? Não, peraí, vamos pensar um pouquinho. Exatamente. Então, quando você comentou de capital humano, a principal importância é essa. Aí também tem essa outra questão. Existe perfil realmente assim para ser um empreendedor, empresário, porque muitas vezes não tem um perfil. Então, tem muitas coisas que hoje precisam ser levadas em conta. Então, assim, Eu tenho a sonho, gente. a vontade, mas e o perfil? E Para aí, né? administrar? Eu tenho essa aptidão, né? Vai dar bom? Então, assim, eu estudo hoje também desenvolvimento humano para que a gente possa fazer essa identificação. Né? A gente vê, olha, essa pessoa acho que não vai dar. Não, essa Aquela pessoa aqui consultoria é assim. legal, essa aqui vai dar bom, essa aqui dá para seguir, essa daqui a gente pode apostar. Então, assim, a gente procura orientar, né? Não é acabar com o sonho de ninguém, não é isso, mas a gente procura levar principalmente a reflexão. Isso eu procuro Não, fazer sim. Vale a as pessoas pena? confundem. Você tem demanda para isso? Né? Tem futuro? O que tem lá na frente? Então, assim, eu procuro projetar esses números para frente. Então, e apesar de falar muito de números, né, a gente não é de exatas, a gente é de humanas, ciências contábeis é de humanas, não é? Sério? Sério? Seríssimo. Jurava, Então, isso é um jurava que mito. era exato. Ao mito, gente. Esse é um mito. Então, assim, que muita gente pensa, né, que é de exatas, não. Ciências contábeis é uma ciência de humanas. É igual gestão de RH, é humanos, mas de vez em quando a gente está sempre lá nos números, dando uma Não olhadinha, é? alguma coisa Então, assim, não tem como. na É mesma bom, linha. você comentou agora, no fundo você acaba que meio fazendo uma consultoria, e nesse ponto, a consultoria empresarial é complicada quando a gente vê isso, né? Como é que eu vou falar? Como que eu vou, né, dar aquele toquezinho, assim? Não, eu sou tranquila nessa parte, vai de acordo com o que o cliente solicitou da consultoria, né? Que é uma área que eu gosto muito, assim, apesar que eu gosto mais. Lília, muito obrigada. Eu que Gente, eu saí agradeço. correndo aqui.
Eu saí correndo aquela hora, né? Porque a Lili ficou brava, não. É porque caiu um raio aqui, vocês não têm noção. Nos vemos mais tarde? Eu acho que hoje a gente não se vê, mas vou me esforçar para nos vermos daqui a pouco. E aí E tem também eu também te espero na EGV São Paulo. preciso participar urgente, que eu fui cobrada já. Eu fui para Recife, agora, gente, eu vou, tem EGV Minas, tem Recife, tem São Paulo, tem onde mais? Tem Tem Curitiba, fora, tem Curitiba, tem né? fora do país também. Tem fora. Então, assim, é um grupo de conhecimentos, gente, muito legal. Não é um grupo de fofoca, já vou avisando, tá? Então, já tira essa fantasia da cabeça. Ah, lembrei, antes que eu saia correndo. Às vezes a fantasia e o desejo de querer abrir o próprio negócio, né, de colocar, igual você, eu tenho uma ideia, você precisa ter conhecimento. Por quê? O conhecimento ninguém vai te tirar, né? Não, e como eu falo, tudo isso envolve você ter o conhecimento, a preparação, a gestão e a produtividade, que não adianta nada você ter uma ideia brilhante se você não souber por onde começar e como vai ser os caminhos, porque todo mundo tem uma ilusão. Acho que esses cadramas que mostram que é tudo muito fácil, porque dá o corta, né, já vai lá para o futuro e não mostra aquela caminhada, Não né? mostra os perrengues, né? Não mostra perrengues. Gente, o contato da Lília está aqui na descrição. Quem quiser entrar em contato com ela, aproveite. A gente vai deixar como é que é a ideia? O cupom de EGV Lilian até, até 31 de dezembro, tá, Lilian? Não pode Bora. passar de 31, tá bom? Porque vai que a Pode. pessoa tô vendo 2024, 2034, aí então assim, o cupomzinho, o cupom Lilia contábil é só até 31 do 12, tá? Então Bora você já... lá. Ah, Lilia, eu via o bate-papo lá no Novas Conversas, assim, tá, o cupom tem que fazer A para dar gente pode certinho. conversar, a gente conversa e a gente É, ajuda. Quem tiver precisando, a gente dá um apoio, sim. fechado. Lília, muito obrigada. Eu gosto sempre de terminar de um jeito que o Davi, né? Ele acha engraçado, mas eu falei, por quê? Eu conheço muita gente. Então, para não ficar aquela coisa, eu sempre termino do mesmo jeito. Amém, namastê, axé, salve Deus, capirotos. Até mais, Lília, de Até. coração. Nos vemos mais. Pessoal, tá gravado. Oremos para que esteja tudo certinho. Amém, Vai dar Senhor. certo. Vai estar Vai dar sim. Obrigada mais uma vez, Carol. certo. Tchau. Até mais, querido. Até. Gratidão.